tarde, essa é a sexta edição do programa Universidade em Discussão, programa que pretende discutir assuntos que estão em pauta na sociedade. O programa é realizado pelo Serviço de Comunicação Social da Universidade de São Paulo. O programa também será transmitido ao vivo pelo IPTV. Nessa edição, os professores debaterão o tema A Universidade e seu papel na sociedade. Para integrar o debate, temos aqui a presença dos professores Cícero Romão Rezende de Araújo, graduado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Filosofia pela Universidade também de Campinas e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Professor titular do Departamento de Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Desde outubro de 2008, ocupa o cargo de secretário executivo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Atualmente, coordena o projeto de pesquisas do CNPq, em busca do processo constituinte, e é pesquisador do projeto temático FAPESP, o significado filosófico do ceticismo. Contamos também com a presença do professor Vanderlei Messias da Costa, graduado em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Geografia Humana, também pela Universidade de São Paulo, professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, é especialista em Geografia Política e Meio Ambiente e atualmente coordena a Coordenadoria de Comunicação Social da USP. E mediando a discussão, temos o professor Modesto Florenzano, graduado e doutorado em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. O professor é titular da História Moderna e atualmente é vice-diretor da faculdade. Passo agora a palavra para o professor mediador. Boa tarde, é um prazer estar aqui participando desse debate, tendo ao meu lado dois colegas cujas pesquisas, reflexão e engajamento na vida da universidade são indiscutíveis, são notórias. Então, para abrirmos a discussão, eu perguntaria a eles o seguinte, que esse tema da importância da presença da universidade, particularmente da nossa faculdade, na sociedade, digamos, pode ser abordado por dois ângulos diferentes. Que é sobre o qual não há muito o que discutir, quer dizer, a universidade, os docentes da universidade, da faculdade, formam anualmente dos seus cursos profissionais. Por exemplo, atualmente, o presidente do Bradesco é um sujeito formado em filosofia pela nossa faculdade. O nosso ministro atual da Educação é professor do curso de Ciência Política, formado pela USP. Então, a USP forma professores, pesquisadores, sociólogos, etc. Por outro lado, também todos nós professores produzimos anualmente artigos, livros, publicamos, e tudo isso tem a sua importância. Mas o que eu gostaria que hoje nós discutíssemos é um outro lado, menos visível, mais difícil de ser aquilatado, mas igualmente importante, que é o seguinte. A universidade, particularmente a nossa faculdade, creio eu, a instituição responsável por produzir um pensamento mais ou menos crítico, por produzir um discurso que permite à sociedade se autorreferenciar, que permite à sociedade ter uma identidade, saber quem somos nós como organismo social, de onde viemos, não é? Onde estamos, o que podemos ser, o que podemos fazer. Então, agora, como avaliar isso? Mas, sem dúvida, eu creio que a nossa faculdade tem um papel essencial nisso aí. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Talvez a ciência política e a geografia, mais do que outras disciplinas da nossa faculdade, permitem fazer essa mediação entre esses dois aspectos. Por quê? Porque por trás da educação tem uma política educacional, tem uma política econômica, uma política, não é? Então, a política é estratégica. E a geografia é, de todas as nossas disciplinas, aquela que tem uma dimensão não só humana, mas mais, diria, concreta, técnica. Então, tem essa intervenção, a coisa do planejamento, urbanismo, enfim, é isso. Posso dar o pontapé inicial? Eu vou dar esse pontapé inicial, vai ser um pouco genérico, mas talvez sirva para depois fazer a discussão. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com os colegas, o Modesto, o Vanderlei,
e conversar com o público a respeito desse tema, né? Eu acho que desde as origens, e eu vou falar mais da faculdade, essa faculdade vê as coletividades humanas como sociedade. Ver as coletividades humanas como sociedade tem uma implicação, né? É ver as coletividades humanas como constituindo uma entidade em permanente mudança, em contínua mudança, né? Mas mudança que pode e deve ter uma orientação positiva. Mudança como transformação. Transformação, isto é, mudança na direção do aperfeiçoamento intelectual, cultural e moral dos seres humanos, né? Ao mesmo tempo, essa faculdade também, desde as suas origens, se vê como sociedade também. Ela não só vê, né, as coletividades humanas como sociedade, mas ela se vê como sociedade, significa que ela se vê como um espaço que sofre o impacto da mudança e, ao mesmo tempo, pode ser um espaço a partir do qual se constitui uma agência que contribua para a mudança. Contribua para a mudança nesse sentido positivo que eu estou dizendo, que é o do aperfeiçoamento moral, intelectual, cultural dos seres humanos. Agora, se vê como agência de mudança, implica a ideia de que a mudança só pode ser positiva se houver uma intervenção humana inteligente. Não a intervenção humana voluntarista, mas a intervenção humana com conhecimento inteligente, né? Eu acho que isso marca a nossa faculdade desde a sua fundação, e talvez isso seja já uma herança daqueles grupos de professores do estrangeiro que vieram aqui com uma ideia de missão, missão civilizatória, como se costumava dizer, né? Civilização, tudo bem, é uma palavra que no século XIX adquiriu umas conotações negativas, signo da dominação europeia sobre as suas colônias, etc. Mas os grupos de professores, e particularmente os franceses que vieram para cá, vieram imbuídos da ideia de uma missão que implica o aperfeiçoamento nesse sentido que eu estava falando. E, de uma certa maneira, essa visão de missão contaminou, né, o corpo de docentes que se constituiu nessa faculdade, os brasileiros, inclusive, né? Por isso que eu digo que é uma herança, né? A faculdade também se vê imbuída de uma missão, né? Uma missão civilizatória que tem esse sentido, o sentido de que ela tem um papel importante no aperfeiçoamento, na transformação, nessa orientação positiva da mudança, né? Boa tarde a todos, e também quero agradecer o convite dos meus colegas aqui da faculdade e dizer do meu prazer estar aqui com o Cícero, o Modesto, para debater esse tema. Como eu acho que o Cícero colocou muito bem o significado profundo da faculdade diante da sociedade, quer dizer, concretamente a sociedade brasileira, e aí já um pouco viés do geógrafo, às vezes eu tenho dúvida o quanto nós poderíamos falar do papel da nossa faculdade para a sociedade brasileira como um todo, porque o Brasil é enorme, né? Então aí já é um viés de geógrafo. O Brasil é imenso, ele já era imenso em 34, né? Hoje ele é muito maior, não em termos de dimensão territorial, mas ele é maior porque ele tem uma população enorme, extremamente diversificada, culturalmente diversificada, politicamente, socialmente, etc. Mas, de todo modo, eu creio que nós podemos pensar numa projeção, naquela época e hoje, numa projeção nacional do pensamento e da prática do nosso trabalho desenvolvido aqui nesses últimos, podemos dizer, 75 anos, né? Em que sentido? Primeiro, porque eu acho que a criação da faculdade, em 34, ela tem um efeito prático. Por quê? Porque a cultura que se desenvolvia, a cultura que se produzia e que se disseminava no Brasil até 34, apesar de que nós já tínhamos a faculdade de Direito aqui, que se auto-revestia de um papel
que mais tarde acabou sendo desempenhado por nós, mas um papel, quer dizer, era uma academia também literária, não era apenas um lugar de discutir questões jurídicas, e de outros núcleos no Rio de Janeiro, claro, a Universidade Nacional do Brasil depois, e Recife, Salvador, mas, de fato, há uma ruptura em 34, que tem a ver com a história paulista, né? A série de mudanças aqui, sobretudo de 32, configura uma ruptura. Que ruptura é essa? É de criar de forma, mediante um projeto, quer dizer, há uma teleologia na criação dessa faculdade, isso que eu quero dizer, que é a criação da própria universidade, quer dizer, é um projeto. Então, antes mesmo do que ela poderia vir a fazer, o modo como ela foi concebida e criada e implantada, enquanto um lugar para concentrar intelectuais, eu acho isso importante para toda a ciência, né? Às vezes o pessoal fica discutindo por que certos projetos de pesquisas nas chamadas ciências duras não vão muito para frente. Eu costumo dizer, às vezes não vai para frente porque você não consegue reunir todos os caras bons daquela área no único lugar e botá-los para trabalhar de forma concentrada, né? Em torno de alguns alvos de pesquisa. Então, no nosso caso, eu acho que esse fato é fundamental. Quer dizer, se criou uma instituição, não é, que concebida para pensar de modo concentrado, quer dizer, juntando diferentes cabeças, né, e concepções, porque havia uma variedade muito grande já, ela estava longe de ser homogênea, como não é hoje, nunca foi, né, e depois, com a contribuição dos estrangeiros, das missões estrangeiras, etc. Mas eu acho que esse fato tem que ser resgatado. Quer dizer, a criação da faculdade, o que ela colocou como um modo de fazer ciências sociais de uma forma científica, isto é, organizada, sistemática, organizada em cadeiras, com regras, com uma biblioteca desde o início muito bem montada, isso tudo é marcante para a história do Brasil, né? Então, podemos discutir se hoje, o quanto isso se perdeu, se dispersou, mesmo porque ela tem várias concorrentes, tem muitos institutos por aí. Mas eu acho que é uma história que precisa ser, inclusive, resgatada, que é o ato de criação da faculdade, o que ela significou, como diz muito bem o Cícero, não apenas para pensar a sociedade, mas é uma parte da sociedade, é a sociedade da inteligência, né, do pensamento, da intelectualidade, que se organiza para fazer sistematicamente pesquisas numa área em que o Brasil não fazia, que era em ciências humanas em geral, né, e literatura, etc, etc. Fazer de uma forma muito dispersa, muito precária e muito artesanal, do meu ponto de vista, né? Eu acho muito interessante que o Vanderlei tenha lembrado da ideia de projeto, né? No fundo, essa noção de projeto, para um pouco também ligar ao que eu falei no início, a meu ver, implica a ideia de um propósito, né? Uma coisa é você conceber a sociedade como um objeto de conhecimento que você tem que explicar, mas que, no fundo, você tem que observar como se você tivesse se colocado como um observador que, de alguma maneira, estivesse fora dela, né? E que, na verdade, é um objeto de contemplação, mesmo que seja para explicar, né? Outra coisa é você pensar que ele é um objeto de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, um lugar de intervenção, né? Na qual a faculdade tem um papel, né? Claro, como eu falei, não é uma intervenção voluntarista, é uma intervenção com conhecimento que implica, sim, evidentemente, toda uma postura de distanciamento e tal. Mas o distanciamento que tem com vistas à intervenção qualificada, né? E eu acho que isso dá uma ideia de propósito. Você falou, Modesto, em pensamento crítico. A meu ver, não há possibilidade de pensamento crítico no sentido... Eu acho que a palavra pensamento crítico, aliás, ficou muito estereotipada. Hoje ela ficou rigorosamente um termo mecânico que é instrumentalizado, né? Mas muitas vezes pouco refletido. Eu não vejo possibilidade de crítica se você não tem a ideia do propósito, né? Se você não tem a ideia de que
isso que nós chamamos de sociedade é passível, não só nós sofremos as mudanças dela, mas é passível de uma transformação que dá não só sentido existencial para a faculdade, mas dá, inclusive, sentido de relevância para aquilo que ela pesquisa, para aquilo que ela estuda. E, a meu ver, relevância que tem um impacto no rigor, né? Nós fazemos um tipo de conhecimento para o qual a ideia de propósito, que dá sentido de relevância, dá também uma certa qualificação para o rigor, né? Para aquilo que... Porque se nós queremos intervenção inteligente com conhecimento, nós queremos alta qualidade, nós queremos excelência. O rigor tem a ver com excelência. Só que, a meu ver, não só não há crítica, mas não há rigor, se você não tem a ideia do propósito, né? Eu estou colocando isso porque eu vejo que isso está na fundação da nossa faculdade e muito dos impasses atuais da nossa faculdade tem a ver com isso, com o problema, que é um problema, se tornou um problema, a ideia do propósito, né? Que dá sentido não só existencial, mas tudo que nós entendemos como o conhecimento no seu sentido mais elevado na área, pelo menos na área de ciências humanas. Vanderlei? Eu queria complementar. Eu acho que tentamos fazer uma reflexão do impacto da criação da faculdade e o seu papel, mas eu queria agora matizar um pouco a respeito de quais seriam os elementos ou fatores que, do meu ponto de vista, poderão constituir obstáculos ou poderão representar dificuldades para que a faculdade cumpra hoje, não é, acontendo aquilo que ela veio cumprindo ao longo dessas décadas. Eu apontaria principalmente duas questões que me parecem relevantes, que mereceriam um debate a respeito do seu papel nessa contemporaneidade nacional e internacional. Em primeiro lugar, eu acho que há um problema de disjunção temporal entre o modo de fazer ciência em ciências sociais, em ciências humanas, e isso envolve a geografia também, não é? E o modo como funciona o mundo, não é? Que é um mundo, como nós sabemos, cada vez mais um mundo do conhecimento também. Então, esta é um primeiro desafio. Quer dizer, se produz conhecimento hoje, não é? Não de forma concentrada, sistemática, etc., né? Se produz muito conhecimento, inclusive na nossa área, fora das instituições acadêmicas. Então, esse é o primeiro desafio. Então, não é o problema da concorrência, que se nós vamos conseguir fazer melhor ou pior, não é isso que me preocupa. O que me preocupa é como é que nós podemos nos encaixar nesse caleidoscópio, né, de células produtoras de conhecimento em ciências humanas que não se encontram mais estabelecidas unicamente nas instituições acadêmicas, em todo o mundo, né? Então, se produz... Há muito instituto, há muitas organizações do terceiro setor, há muito lugar onde as intelectuais podem se reunir e debater e produzir, né? Aliás, nos Estados Unidos tem quase que um modismo que me preocupa, que são diversos jornalistas, colunistas famosos, de famosos jornais, que estão produzindo livros, verdadeiros best-sellers sobre temas aí, o mundo plano, essa coisa errada toda, e que o público, em geral, consome. Então, esse é o primeiro ponto, é que nós não somos o único nem o locus privilegiado onde se faz ciência de forma sistemática, de qualidade, a respeito, uma reflexão sistemática a respeito da sociedade e do nosso mundo. Esse é o primeiro. O segundo, eu acho que é o problema do tempo mesmo, que eu disse, da disjunção temporal. Há uma disjunção, há um verdadeiro abismo entre o tempo da produção de um conhecimento mais assimilável, mais prático, mais aplicado para as necessidades cotidianas do mercado de trabalho e das pessoas em geral, né, que se utiliza, sobretudo, desse tipo de tecnologia que nós estamos nos utilizando nesse exato momento, né, internet, PTV, etc., que exige uma rapidez e, mais do que isso, uma certa leveza no modo de pensar, no modo de refletir e no modo de vocalizar ideias a respeito de temas que são importantes para a sociedade brasileira e para a humanidade, não é? Em suma, eu gostaria de dizer que há um risco sobre nós, intelectuais mais clássicos, digamos assim, que é o risco de
na tentativa de tentar superar praticamente esse abismo, né, essa disjunção de tempo, de nós vimos a nos tornar cada vez mais, nós todos jornalistas, que é o que nós não queremos, porque nosso pensamento não pode, nada contra os jornalistas, não é nada contra, mas nós temos que ter um tempo de pensamento, de leitura, de reflexão, etc., etc., que esse tempo tem que ser preservado. Né? E o risco, portanto, de formar um pensamento crítico, aí crítico naquele sentido profundo, de você ir às raízes do pensamento, o pensamento radical, no sentido de raiz, é a angústia que nós temos, de um lado, de manter essa nossa característica, de produzir um conhecimento de uma forma mais sedimentada, mais consistente, portanto, mais lenta, e com resultados mais substantivos, de médio e longo prazo, e, por outro lado, a exigência da contemporaneidade que nos ameaça nos tornarmos todos vítimas de uma certa pasteurização, de um conhecimento assimilável aí, e disseminável de uma forma. Isto é, não nos tornarmos escravos da velocidade, no que toca à informação e conhecimento. Este é o ponto que eu queria destacar.